O problema é achar Joel, né? E antes de Obadias. Eu achei logo porque o meu já estava marcado, né? Também, às vezes, fico procurando entre os profetas menores ali. Quando é os Salmos, não tem problema nenhum, né? Salmo a gente acha só no colocar o dedo no meio da Bíblia, pronto, fica fácil. Mas todos acharam? Amém? Tem ninguém na misericórdia aí? Então vamos ler. Apenas um versículo. É o terceiro versículo do terceiro capítulo. Vamos ler juntos? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Essa é uma pergunta. E Amós, ao escrever esse livro, escreveu para sua geração, no caso aqui, conforme vemos no início, né? A respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2 antes do terremoto, um terremoto que aconteceu, e ele então escreve ao povo de Deus. Mas também essa pergunta chega a nós. A palavra de Deus chega a nós, chega ao nosso coração, e a pergunta permanece. E lógico que uma resposta é necessária. Quer dizer, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O que é que os irmãos acham? Andarão dois juntos se não houver acordo? Se não houver aliança entre eles? E se cada parte não cumprir essa aliança, como poderão caminhar juntos? Nós vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós aguardamos do Senhor a manifestação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que através dessa pergunta que está na Tua palavra, que uma pergunta a ser respondida nos tempos de Uzias e de Jeroboão, mas agora também nos nossos dias. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Que o Senhor nos abençoe, para que nós encontremos essa resposta na palavra de Deus e caminhemos assim, também obedecendo a Tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha voz está estou meio afônico, mas com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Então fica a pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Nós vimos isso já desde o princípio, quando Deus estabeleceu uma aliança entre Ele e Adão e Eva. Quer dizer, a aliança foi a aliança da obediência. Mas os homens falharam nesse acordo, porque o Senhor disse que eles deveriam que obedecer a palavra, e, no entanto, eles não obedeceram. Desobedeceram a palavra do Senhor. Então diz a palavra que pela desobediência de um só entrou o pecado, mas pela obediência também de um só veio a vida. Esse primeiro que pecou contra Deus foi Adão e também Eva. Mas o primeiro que obedeceu foi Jesus Cristo. E diz o apóstolo, Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então a nossa obediência não deve ser menor do que a obediência de Cristo. Tanto que Ele, quando nos convida a trilharmos esse caminho, Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Então esse tomar a cruz é caminhar com Jesus Cristo. E esse caminho com Jesus é o caminho do sofrimento, é o caminho da renúncia, é o caminho da obediência incondicional. E quando nós não nos dispomos a obedecer a palavra de Deus, nós nos tornamos o que? Frágeis. Frágeis em nossa aliança, em nosso acordo para com Deus.
Deus sempre tomou a iniciativa. Deus sempre tomou a iniciativa. Não só lá no tempo de Adão, mas também em todos os outros momentos da vida do povo de Deus. E mesmo nós hoje, Deus tem tomado a iniciativa porque Deus sempre tem querido nos abençoar. E a única forma de nós sermos abençoados por Deus é através da obediência. Fora da obediência, não há como nós sermos abençoados pelo Senhor. Então, quando Amós ele faz essa pergunta, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, é para nós pensarmos. Nós fizemos vários acordos na vida, né? Fizemos vários acordos, desde o casamento, desde o batizado, a profissão de fé e assim por diante. Nós temos vários acordos. E às vezes, quando esses acordos são quebrados, trazem também o que? As suas consequências sobre as nossas vidas. Umas são pequenas, outras são maiores, mas é o que Deus estabeleceu para nós. Então, essa pergunta, darão dois juntos, se não houver entre eles acordo, quer dizer, é impossível. É impossível. Se não há um acordo, e o pastor Lázaro Valvassoura lembra o seguinte, que nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que têm um compromisso um com o outro, nós somos aliados, nós não somos concorrentes, né? Nós somos aliados, nós temos que optar por uma decisão, por um acordo e ir em frente, dada até mesmo as próprias consequências. Então, a palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não há possibilidade, então, de nós caminharmos juntos, caminharmos lado a lado. Mas aí tem uma colocação que eu quero fazer. Se nós fizermos um acordo, nós precisamos acordar, ou seja, nos despertar para esse acordo feito, a fim de que nós possamos caminhar juntos. Se nós não nos despertarmos, porque um dia quem nos chamou foi Deus para nós caminharmos, e o profeta Isaías diz, olha, esse é o caminho, andai por ele. Se nós não andarmos pelo caminho que o Senhor trilhou, mostrou para nós, e que Jesus trilhou esse caminho, se nós não seguirmos por esse caminho, certamente não chegaremos ao lugar também desejado. Porque quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala também, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, o único caminho a seguir é o caminho que Jesus nos apontou, para que nós possamos chegar onde? Aos céus. Os céus é o destino daqueles que creem em Jesus. O céu é o destino para aqueles que fizeram a opção por uma nova vida, uma opção pela vida eterna, uma opção para gozar os céus na presença de Deus eternamente. Então, se fizermos um acordo, nós devemos acordar para esse acordo, nos despertar para esse acordo. Mas, quando as pessoas fazem um acordo de caminhar juntos, as pessoas chegarão juntas. Então, se fizermos um acordo, vamos caminhar juntos, nós vamos chegar juntos. Não um antes e um depois. Então, esse acordo de que a palavra de Deus fala, ele tem sua regulamentação, não é? E dentre as regulamentações, nós vamos vê-las, é lógico, dentre não, e todas as regulamentações estão na palavra de Deus. E é interessante que Jesus coloca isso bem claro ali no livro de Efésios. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz que os maridos devem o quê? Amar as suas esposas. E amar como Cristo amou. Então, esse é um acordo. E qual foi o verdadeiro amor de Cristo pela igreja? Foi a sua própria
morte. Ele morreu. Então, ao morrer pela igreja, que ele amou, que ele ama, ao sacrificar-se pela igreja, trouxe à igreja o que é a bênção da salvação. Mas a mulher, Deus disse, olha, obedecei aos vossos maridos. Então essa obediência, e diz a obediência no Senhor, não é simplesmente obedecer ou simplesmente amar, mas tudo que vier a ser feito nesse acordo, deve ser feito que no Senhor, porque o Senhor é aquele que bateu o martelo. Ele bateu o martelo e falou assim, pode ir por esse caminho, porque a minha bênção irá com vocês. É lógico que no caminhar de duas pessoas, sempre há divergências, sempre há adversidades. E nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Aquele que ama, ele suporta. Aquele que ama, ele caminha a segunda milha. Aquele que ama, ele se doa. Então, esse doar é o necessário. Assim como Jesus fez, diz a palavra, que ele provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, então também nós devemos provar o nosso amor pela pessoa com aquela que fizemos o acordo diante do Senhor. Então há uma história, diz que o homem, Deus criou o homem, né? E Deus criou a mulher, e o primeiro casamento, lógico, foi feito por Deus. E então o Senhor, diz a palavra, que o Senhor uniu o homem e a mulher nessa caminhada, nesse acordo, nessa aliança. E o homem então tomou a mulher para si, a amou, mas chegou um determinado tempo que ele disse, Senhor, não dá mais para continuar com essa mulher. O homem que trouxe a mulher à presença do Senhor. Ela transformou minha vida num tormento. Mas também, veja só, ela chora por qualquer motivo. Fica emburrada com facilidade. É impossível fazer com que ela deixe de ter essas atitudes. Então, Senhor, não dá mais para eu continuar com a mulher que o Senhor me deu, para eu andar com ela, para eu caminhar com ela. Então, eu vim aqui para devolvê-lo. Por favor, não se ofenda, mas é que não dá mesmo para viver com essa mulher. Uma semana depois, o homem procurou a Deus, Senhor, não dá para viver sem ela. E eu preciso que o Senhor me devolva a mulher que o Senhor criou e que me deu para ser minha esposa. Penso nela o tempo todo. Qualquer lugar que eu vá, da minha casa, só vejo a minha esposa. Eu estou sofrendo muito pela ausência dela. Se possível, Senhor, devolva-me a minha esposa. E o Senhor, prontamente, entregou novamente a esposa ao homem. E o homem chegou à conclusão, na convivência, olha, Senhor, está difícil. Está difícil. Ela voltou para minha casa, mas os problemas parece que pioraram. Então eu estou voltando aqui para devolver a esposa que o Senhor me deu. Então ele ficou nesse vai e vem, né? Não podia viver sem ela, mas também não podia viver com ela. E o Senhor falou assim, olha, está acontecendo uma coisa muito interessante entre vocês. Você não sabe, pode não saber o que é isso. Você a trouxe, agora quer levá-la novamente.
Você já teve essa atitude anteriormente, e agora você quer reconduzi-la ao seu lar para viverem juntos. Sabe, disse Deus para o homem, você acabou de descobrir o amor. Você acabou de descobrir o amor. Então, a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, interessante a definição de amor. A definição de amor, então, é essa. O amor é o que? É paciente. O amor é paciente. Ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor é esse que suporta, que sofre todas as coisas, que crê todas as coisas, mas que espera e também que suporta todas as coisas. Seria bom se nós fizéssemos um acordo e caminhássemos sem problemas. Seria muito bom. Mas conforme o apóstolo Paulo escreve, aliás, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, ele fala que a razão da adversidade, a razão das provações, a razão das aflições que nos acometem, elas têm um motivo de ser. Deus não nos permite passar por provações, por lutas, por dissabores, por situações adversas, sem que Ele tenha um motivo para nos abençoar. Então, o apóstolo Pedro diz o seguinte, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, e às vezes o casamento traz isso, o casamento traz sofrimento, e diz lá que o amor tudo sofre. Então diz a palavra, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, ou seja, Deus, vos há de que de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então o casamento, ou qualquer aliança, qualquer acordo, ele precisa disso. Precisa passar por experiências, que às vezes são experiências desagradáveis a nós como seres humanos, para que nós, passando por essas experiências, nós descubramos o verdadeiro sentido do amor. Algumas pessoas imaginam que o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, mas não é. Amor é mais do que palavras, mais do que manifestações. O amor é o verdadeiro sentimento que nós temos pela outra pessoa. Então, quando diz a palavra que depois de ter sofrido tudo, diz que Ele mesmo, seja Deus, Ele vai aperfeiçoar essa sua aliança, esse seu acordo. Deus vai firmar essa aliança, esse seu acordo. Diz que Deus vai fortalecer essa aliança, esse acordo. Diz que Deus vai fundamentar essa aliança e esse acordo. Então, o caso daquele jovem que trouxe a sua esposa a Deus, dizendo, não consigo mais viver com ela, mas também não consigo viver sem ela, eu acho que é a experiência de cada um de nós. Quando a esposa do pastor Billy Graham, ela foi perguntada, a seguinte pergunta foi feita a ela. Billy Graham é o missionário conhecido, né, no mundo inteiro, por ser um evangelista, né, pregador da palavra, grande conferencista. E a repórter perguntou, você já teve coragem ou intenção de trair o seu marido? E a mulher de Billy Graham falou o seguinte, olha, de trair nunca tive, mas de matá-lo sim. Quer dizer, nunca tive pensamento de trair meu marido, mas de matá-lo.
Então, às vezes, o caminhar, né, do marido e da mulher passa por situações que são muito adversas, né? Por situações que nós não, às vezes, sabemos discernir o nosso comportamento ideal no relacionamento. Por isso que eu falei, todo acordo tem na palavra de Deus o quê? O seu ensinamento, o seu direcionamento. Então a palavra de Deus, quando diz lá, quando Paulo fala aos Efésios que as mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos e os homens e os maridos devem amar as suas esposas, porque é 50% para cada lado. Será que nós temos dificuldade em amar uma pessoa que se sujeita a nós, os homens? Será que as mulheres têm alguma dificuldade em se sujeitar aos maridos que verdadeiramente as amam? Eu me lembro de um irmão lá da igreja, uma das igrejas que eu pastoreei, e sempre que eu falava nesse assunto, que lia nesse texto de Efésios, capítulo 5, ele sempre citava, está vendo aí, pastor? Está escrito na Bíblia que as mulheres devem obedecer os seus maridos. Ele nunca citava o outro texto que diz, maridos também, vós amai as vossas mulheres. Nunca citava esse texto. E a gente brincava, né, assim, mas eu falava, brincando, falava coisas sérias para ele. Hoje, esse rapaz está separado da sua esposa. Mas eu disse para ele, rapaz, você tem que olhar um texto que está nesse contexto que você disse. Assim como a palavra de Deus diz que as mulheres devem obedecer, também diz no versículo anterior, sujeitai-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Quer dizer, a sujeição, ela é o quê? Ela contempla o casamento nos dois lados, homens e mulheres. E algumas pessoas podem dizer, mas eu jamais, especialmente nos dias de hoje, mas eu jamais vou me sujeitar ao meu marido. Ou então o marido poderá também dizer, eu jamais vou amar a minha esposa. Então nós ficamos assim a buscar os atalhos para nós nos desviarmos do verdadeiro caminho. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, quer dizer, por não existir esse acordo, por não suportar esse acordo, por não se firmar, fundamentar esse acordo, caminha-se por um tempo, mas depois um está para o lado e o outro para o outro. Assim aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus não se sujeitou ao Senhor. O povo de Deus, por não se sujeitar ao Senhor, teve as consequências sobre as suas vidas. Nós vemos que o primeiro momento, quando Deus enviou o profeta Isaías a proclamar aquele povo para que se sujeitasse aos seus profetas, para que se sujeitasse àqueles que orientavam, que pregavam a palavra, e eles simplesmente resistiram a isso. Então Deus disse através do profeta Isaías, vocês vão passar 70 anos longe da sua pátria. Vocês irão para a Babilônia. Vocês vão ser dirigidos por povos que não temem ao Senhor, para vocês aprenderem que o Senhor reina e que Deus estabeleceu isto, que se não houver um acordo, vocês não chegarão juntos a lugar nenhum. E diz a palavra que por 70 anos eles foram para o cativeiro e ali ficaram. E eles só retornaram quando o tempo se cumpriu e quando a palavra de Deus fez nas vidas daquele povo o que precisava ser feito, isto é, despertá-los para o Deus que vive, para o Deus que reina sobre todas as coisas.
Então, quando Deus viu que esse acordo foi quebrado, e aqui em Amós ele diz sobre isso, que eles andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, Deus, através da história, Deus fez com que aquele povo caminhasse na escuridão, caminhasse nos seus pecados, mas ele enviou a Jesus Cristo. Quer dizer, uma outra oportunidade foi dada. O primeiro acordo, a primeira aliança foi quebrada, mas Deus deu àquele povo uma segunda chance. Deus, o nosso Deus, é o Deus das segundas, das terceiras, das quartas, das tantas oportunidades que forem necessárias para que nós nos voltemos para Ele e confirmemos em nossos corações o acordo de Deus para caminharmos juntos. Então Jesus Cristo, Ele foi enviado justamente para isso, para nos abençoar. A palavra de Deus diz que Deus nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então Cristo é a nossa aliança. É a Ele que nós devemos toda a nossa obediência. É a Ele que nós devemos toda a nossa dedicação. É a Ele que nós devemos toda a nossa adoração. Porque Jesus Cristo se constituiu esse elo entre nós e Deus. E é um elo que não poderá jamais ser quebrado. Porque foi um elo garantido em amor, na eternidade, em amor. Diz que Deus nos amou de tal maneira que deu a Jesus Cristo. Então, todo acordo, toda aliança necessita que haja um elo a fim de que aqueles que acordaram, em qualquer que seja a situação, não andem nem pela direita e nem pela esquerda. Por isso que João, ao escrever a sua carta, diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão? Quer dizer, o pecado, como aconteceu no início da desobediência, foi o que quebrou esse elo. E hoje Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu para nos dar garantia de que nós podemos, sim, estar nesse acordo com Deus pela obediência à sua palavra. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs. Não há possibilidade nenhuma de andarmos juntos se não houver entre nós e Deus o acordo. E Jesus Cristo é esse elo. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que possamos caminhar juntos com Deus, para chegarmos juntos com Ele à eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos dar a palavra à equipe de louvor.